satisfazia o nosso coração, comprendimos que la manifestación del lugar donde estaba la mesa del Señor no era en el lugar donde nos reuníamos, nós tivemos a compreensão de que a manifestação da mesa do Senhor não estava ali no lugar em que nós estávamos reunidos, y tomamos nuestro lugar allí donde el Señor había preparado ya. e nós tomamos o lugar ali onde o Senhor já de antemão havia aberto o caminho preparado para nós. Sin despreciar en ninguna manera a aquellos hermanos con los cuales todavía tenemos mucha amistad. E isso fizemos sem desprezar de alguma forma aqueles irmãos com os quais estávamos reunidos e com os quais, a propósito, hoje temos uma grande, profunda amizade. Y por eso repetimos lo que se dijo ya varias veces en estos días: amamos a todos los hijos de Dios. Los amamos verdaderamente. Repetir o que foi dito todos esses dias, nós amamos verdadeiramente a todos os filhos de Deus. Ahora, acá menciona unos grupos y yo quiero hacer una referencia porque el hermano Bern mencionó el candelero. E foram feitas citações de alguns grupos ali. E eu gostaria de fazer um comentário, porque o irmão Bern acabou de falar do candeeiro. En el año 2004 visité por primera vez Cuba. No ano 2004, eu visitei Cuba pela primeira vez. Y mientras estaba en el hotel recibí un llamado telefónico diciéndome: enquanto estava no hotel, recebi um chamado telefônico dizendo-me: hermano, queremos hablar con usted. irmão, queremos falar contigo. ¿Quién será? Quem será? Bueno, no voy a hacer la historia, pero Não vou continuar a história. nos hizo sacudir porque cómo sabían estos que estábamos nosotros allí. Mas nós ficamos trêmulos, porque como eles sabiam que nós estávamos lá em Cuba? Y el hermano, era un hermano finalmente el que me hablaba, me dice: hermano, nosotros somos los que tenemos el candelero en la ciudad. E o irmão, na verdade, que estava ligando era o irmão. Ele falou: irmão, nós somos aqueles que temos o candeeiro nessa cidade. Entonces comprendí a qué, ¿cómo llamarle? Grupo, no quiero decirlo, pero a qué círculo de comunión pertenecía ese hermano que me llamaba. E essa forma de dizer me fez imediatamente atinar a qual círculo de comunhão esse irmão pertencia. Y entonces los visité, pero la gran sorpresa se la llevó el hermano cuando llegaba el domingo y tuve que decirle: no puedo partir el pan con ustedes. E eu fui, visitei a ele, só que ele teve uma grande surpresa da minha parte. No domingo eu tive que falar para ele: irmão, eu não vou partir o pão. Y en parte como respuesta, ¿por qué? Porque E respondendo, estos hermanos afirman que son los poseedores de la mesa del Señor. respondendo a ele, eu disse: não posso ter comunhão com esse grupo de vocês, porque vocês afirmam que possuem a mesa do Senhor, a mesa de vocês. Yo no le dije esto así, pero Eu não falei com essas palavras, literalmente, claro, no era cuestión de ofenderlos, pero não queria ofendê-los. es verdaderamente una arrogancia. Por eso tenemos que tener cuidado Mas é uma arrogância, sim. de no decir nosotros tenemos la mesa del Señor. En E por fin, isso também é importante que nós tenhamos cuidado de não usar esse termo de nós temos a mesa do Senhor. y estas cosas y otras más, que no hay tiempo, son los impedimentos que tenemos para partir el pan con ellos. E essas coisas e outras mais são os impedimentos que nós temos para partir o pão com eles. Nós gostaríamos de avançar para o quinto bloco de perguntas e vamos convidar aqui dois irmãos, o irmão Siegfried Ott e o irmão Klaus Wanthoff. As perguntas são correlatas também. Primeira pergunta que passamos para o irmão Klaus. O irmão Siegfried, se quiser, faz um adendo. Uma vez sabedores de que todos os crentes verdadeiros são parte de um só corpo de Cristo, ou um só corpo de Cristo, inclusive aqueles que estão nas denominações diversas, devemos nós nos preocuparmos com esses irmãos que estão iludidos ou ligados a denominações ao ponto de direcionarmos esforços visando esclarecê-los quanto ao caminho da verdade?
Como? Então, a questão é, devemos esclarecer outros sobre o caminho e o que fazer por eles. Aí a pergunta do livro? Tá cansado, irmão, é canseira já. Por favor, fique à vontade. Não sei quem é, mas essa pessoa aqui escreve, aqui na pergunta, escreve a pergunta, dizendo que ela está dando a entender que ela está preocupada com esses irmãos iludidos nas diversas denominações. E estão iludidos, estão ligados nas denominações ao ponto que nós queremos, a pergunta é se nós devemos então direcionar esforços para esclarecê-los quanto ao caminho da verdade. E como? Realmente, o que ocorre é o seguinte. 1 Pedro 3, versículo 15, nos informa: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se uma pessoa dessas chega em nosso meio e deseja conhecer mais acerca da liberdade que temos em Cristo. O que é a liberdade em Cristo? É estarmos livres do pecado, do jugo do homem, do jugo das denominações, porque uma denominação, nós aprendemos aqui que nada mais é do que uma divisão, uma separação, e hoje existem 2, 3 mil desses grupos, cada uma sai do ponto que o Senhor Jesus estabeleceu, o seu corpo. Retirou-se de lá e o homem fez alguma coisa disso. Construiu um prédio grande dizendo que isso era igreja tal. E semana passada nos visitou o casal vindo de Brasília, que recentemente ela saiu de uma denominação e ele saiu da outra, por entenderem a liberdade em Cristo e não o jugo do homem, né? E é isso que está preocupando essa pessoa que fez a pergunta. A pessoa lá dentro, ela sempre vai ver que o homem é exaltado, o senhor pastor, é exaltado e todo o sistema é exaltado. Mas não o Senhor Jesus é exaltado. E isso, esse casal compreendeu. E saiu pelo mesmo motivo que o irmão Jorge queria também nos passou aqui. Muito bem. Agora o que fazer? Então vamos à caça ou à pesca? Não. Se nós formos pescar no aquário, esse peixe pode estar bem contaminado e vai contaminar todos os outros peixes com os quais nos reunimos. Não é esse o caminho. A melhor possibilidade que eu vejo para que aconteça uma liberdade é a seguinte: Deus quer que todos os homens se arrependam, se salvem, vírgula, e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois. A leitura da palavra de Deus, que é o objeto da contemplação, que é o que tem o dizer mais alto, né? É aqui que nós estamos focados nos nossos estudos. Então vamos ler 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14 ao
22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é demônios que eles sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Es ist die große Frage, wenn wir mit 4 Grundsätzen über den Tisch des Herrn beginnen. Troca-se uma grande pergunta e vamos começar a falar sobre 4 princípios para a recepção à mesa do Senhor. Ich möchte, wo wir schon ein wenig davon gehört haben vor der Pause, Ainda que tenhamos ouvido já algo a respeito disso antes da pausa, eu gostaria mit dem ersten Punkt beginnen, dass es nur ein Glaubender, ein Geretteter sein kann. Gostaria de iniciar com esse ponto, com o primeiro ponto, que pode ser somente um crente, alguém que crê, que participa. Muss ein Glied an diesem Leib Christi sein, A pessoa tem que ser um membro do corpo de Cristo, dann kann diese Einheit mit darstellen. porque só então ele pode também representar essa unidade junto com outros. Wer hat nun das Recht, einen zuzulassen zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl oder nicht? Quem agora tem o direito de receber alguém à mesa do Senhor e decidir quem pode e quem não pode? Ich möchte dazu einen Vers vorlesen aus Matthäus 18, Vers 18. Eu gostaria de concorda afirmativamente, aí pode acontecer a recepção à mesa do Senhor. Ich möchte dazu 2 Hilfen als Anwendung aus dem Alten Testament geben. Eu gostaria de dar para isso 2 auxílios, 2 ajudas a partir do Antigo Testamento. Jesaja 26, Vers 2, bitte. Isaías, capítulo 26, e o versículo 2. Isaías 26, versículo 2 diz: Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Hier geht es die Stadt Jerusalem natürlich. Claro que aqui se trata da cidade de Jerusalém. Das Volk waren die Israeliten. O povo ali eram os israelitas. Wir wollen es anwenden auf die Glaubenden. Mas nós queremos aplicar esse princípio aos crentes. Ein gerechtes Volk, jeder, der Leben aus Gott hat. Uma nação justa, com todos aqueles que têm vida divina, vida de Deus. Dann dazu den Gegensatz, die Waage herzustellen. 2. Chroniker 23. E aí agora, para colocar um contraste,
e colocar as coisas em equilíbrio, 2 Crônicas, capítulo 23, Vers 19. e o versículo 19. 2 Crônicas 23, 19. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. Wir haben also das weite Herz für alle Glaubenden, Portanto, temos coração aberto para todos os crentes. aber wir haben auch die Verantwortung, Mas temos também uma responsabilidade solche zuzulassen, die nach den Grundsätzen des Tisches des Herrn kommen wollen. de receber apenas aqueles que querem achegar-se acatando os princípios da mesa do Senhor. Jetzt kommt die große Frage, die oft in der Christenheit gezeigt wird. 1. Korinther 11, Vers 28. E aí vem aquela grande pergunta. Muitas vezes na cristandade as pessoas apontam, quando se trata desse tema, a 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, ali o homem, cada um. Es hat doch nicht die Versammlung zu prüfen, E eles concluem a partir daí, não é a igreja que tem que fazer o exame, sondern jeder, der kommen möchte und sagt, ich bin ein Kind Gottes, der kann doch teilnehmen. mas cada um que se achega dizendo, eu sou filho de Deus, então ele pode participar. Aber das ist eine schöne Erklärung für eine Stelle, die wir aus dem Zusammenhang weisen. Isso ali é um belo exemplo para uma explicação de um versículo tirado fora do contexto. Hier geht es um einen, der schon teilnimmt. Porque esse versículo trata de uma pessoa que já está participando. Und es geht um die Art und Weise, wie er teilnehmen soll. E o que está em voga ali é a maneira de como ele deve participar dessa ceia. Wo können wir heute sehen, dass einer ein Kind Gottes ist? Onde podemos ver hoje em dia que alguém é um filho de Deus? Das wird eine immer schwierigere Frage. É uma pergunta, uma questão que é cada vez mais difícil. Aber es reicht nicht, wenn jemand eine schöne Bekehrungsgeschichte erzählt. Não é suficiente que alguém conte uma bela história de conversão. Das war so mit meiner Bekehrung. Aconteceu assim, assado com a minha conversão. Dann müssen wir auch fragen, wie wir jetzt in Curitiba betrachtet haben. Nós temos que fazer também a pergunta que contemplamos lá em Curitiba. Zeige mir dein Glauben. Me mostre a tua fé. Was sind die Beweise für uns, dass du ein Glaubender bist? Quais que são as provas de que você realmente é um crente? Abraham hatte Gehorsam, Liebe zu Gott. Abraão, ele tinha obediência, ele tinha amor para com Deus. Rahab hatte Liebe zum Volk Gottes. Raabe tinha amor para com o povo de Deus. 1. Johannes 2 zeigt uns die ersten Zeichen eines Glaubenden. E a primeira epístola de João, capítulo 2, nos mostra os primeiros sinais, as primeiras características de um crente. Gehorsam, Obediência, Liebe zu Gott amor para com Deus und Liebe zu den Brüdern. e amor para com os irmãos. Und dann kann man an solchen Früchten erkennen, ob er gläubig ist. E a partir de tais frutos, você pode reconhecer se alguém é crente de fato. Matthäus 7, Vers 20 sagt, Mateus capítulo 7 diz no versículo 20: Mateus 7, versículo 20. an den Früchten werdet ihr sie. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Das wollen wir festhalten É isso que queremos reter. und soweit das in unserem Ermessen ist, wollen wir es prüfen. E até onde isso é permitido a nós e visível, queremos também examinar isso, comprovar isso. Jetzt möchte ich noch einen Fall aus dem Wort Gottes zeigen. Agora eu gostaria de mostrar um caso dentro da palavra de Deus. Wir kennen die Bekehrung von Saulus.
Nós conhecemos bem a conversão de Saulo. Eine echte, wahre Bekehrung. Foi uma conversão genuína e verdadeira. Sie war in Damaskus geschehen Aconteceu lá em Damasco, und in Jerusalem nicht bekannt. mas os irmãos lá em Jerusalém não conheciam o fato ainda. Und dann sehen wir die Seite, wie Saulus in die Mitte der Glaubenden kam. E aí nós vemos então o relato de como Saulo foi introduzido em meio aos crentes. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Atos capítulo 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Wir haben hier diese zwei Zeugnisse, die zwei Zeugen. Aqui nós temos os dois testemunhos, as duas testemunhas. Das Zeugnis des Paulus, O Saulus. testemunho do Saulo, do Paulo. Ich bin zum Glauben gekommen. Ich habe den Herrn gesehen, hat er wahrscheinlich den Gläubigen in Jerusalem gesagt. Que muito provavelmente disse, eu cheguei a crer, eu vi o Senhor. Aber sie hatten Angst, er wird die Versammlung zerstören. Mas eles naturalmente tinham medo. Ah, esse aí, ele vai destruir a igreja. Da kam ein Barnabas Mas aí veio Barnabé. und sagte, ich kann es auch bezeugen. E ele disse, eu também posso testificar desse Er fato. ist wirklich zum Herrn gekommen. Ele de fato se chegou ao Senhor. Und dann sehen wir das Schöne, dass am Schluss es heißt, Vers 28, er ging mit ihnen aus und ein. E aí lemos tão bonito no final do versículo 28, que ele, com eles entrava e saía. Er konnte Gemeinschaft haben mit den Glaubenden in Jerusalem Ele und podia konnte ter, ausgehen, das Wort Gottes weiter zu verkünden. ele podia ter agora comunhão com os crentes lá em Jerusalém e também podia sair para pregar a palavra de Das Deus. seien einige Hinweise für die Vorgehensweise bei der Zulassung zum Glauben. São algumas dicas de procedimentos quanto à recepção ao partido pão. As palavras, um pensamento do irmão. Ele mostrou 1 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem, cada um, a si mesmo. Ali o assunto em voga é o lado da ceia do Senhor, e cada um quer dizer o indivíduo. Portanto, temos ali uma responsabilidade de cada indivíduo. Uma responsabilidade sua, uma responsabilidade minha, diante do Senhor, direto. Quando chegamos em 1 Coríntios 10, o outro lado desse partir do pão, que é a mesa do Senhor, já falamos sobre a questão da unidade que existe ali. Falamos sobre a questão da comunhão que existe ali, sobre a questão da identificação, de se fazer um com tudo aquilo. E nós vimos que ali é tudo no plural. Agora sim nós temos comunhão uns com os outros e com o Senhor, e temos certos princípios colocados ali, princípios que já temos visto em parte hoje de manhã e ontem. Agora, todos nós somos responsáveis por preservar esses princípios naquele lugar. Aí já não é mais uma responsabilidade só do irmão Zig, pessoalmente diante do Senhor, porque ele está no contexto daquela comunhão. Tampouco é uma responsabilidade só minha diante do Senhor. Eu também estou nesse contexto. Nessa comunhão, a mesa do Senhor, isso diz respeito à recepção à mesa, a eventuais casos de disciplina que possam ocorrer, que é o contrário da recepção. Sempre em voga estão esses princípios, têm que ser preservados, conservados. E aí, de repente, somos responsáveis uns pelos outros. Eu não posso mais dizer, vai para lá, a vida é minha, não se meta. Nesse caso, somos responsáveis uns pelos outros. Eu por ele e ele por mim. Para preservar os princípios que o Senhor colocou. Então a recepção à mesa do Senhor, como o irmão explicou, é algo que vem da Assembleia reunida.
não vem de um grupo de irmãos, de uma reunião administrativa, como alguns chamam, não vem da reunião de irmãos, não vem de um indivíduo, ou menos ainda, vem de toda a Assembleia. Mas, como às vezes casos são difíceis, e as assembleias de repente numerosas, irmãos podem se ocupar com o caso desses. Irmãos que têm um discernimento espiritual de repente maior. Então, apresentar esse caso diante dos outros e dizer, ó, fulano quer participar. Nós verificamos, ele, segundo vimos, está querendo preencher esses princípios, ele quer acatar isso para si também. Nós o recomendamos à recepção. E muitas vezes todos simplesmente afirmam isso falando nada. Não precisa necessariamente levantar a mão, eu sou a favor. Então ele é recebido com base nesses princípios, e a autoridade para essa recepção foi então de toda a Irmandade reunida. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus na nossa mão e nós sempre lemos, meditamos e nós procuramos sempre fazer conforme a palavra de Deus. E nós temos o partir do pão, nós fazemos todos os domingos, no primeiro dia da semana. E existem muitas seitas que fazem uma vez por mês e até mesmo uma vez por ano. E nós procuramos fazer conforme ele pediu. E toda vez que reunisse, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E eu me lembrei de um assunto também aqui, que em Eldorado nós tínhamos um irmão de uma denominação muito conhecido, e sempre ele estava conosco nas reuniões, nos visitando, um irmão muito querido, e no tempo do nosso saudoso irmão Frederico, e então um dia o irmão falou para ele, nós vamos para Anhanguara, e esse irmão falou que queria ir conosco para Anhanguara. Aí o Frederico falou para ele, olha, lá nós temos a ceia do Senhor, que fazemos à noite. E ele falou, então eu quero participar com vocês lá. Aí o irmão falou, olha, se você tem o desejo de partir o pão conosco, então você vai precisa deixar de participar lá onde você congrega, a denominação. Mas por quê? Não, porque ele falou, eu sou crente, sou salvo, por que eu não posso tomar parte lá com vocês? Aí o Frederico explicou mais ou menos para ele por que ele não podia. Aí ele se irritou, falou, então, no lugar que não me dão ceia, então eu não vou mais. E daí ele deixou de vir nas reuniões, nunca mais nos visitou. E agora, também falando naquele versículo que o irmão Klaus citou, de 1 Coríntios 11, versículo 28, que nós vimos ali, aqui falando que examine-se, pois, o homem, e assim mesmo coma do pão e beba do cálice. Quem não se discernir, come e bebe juízo para si. Agora, um outro assunto, que existe irmãos que ficam aí até uns 3 meses sem vir na reunião. E quando volta ele quer tomar parte normalmente. E eu gostaria de perguntar como que nós devemos agir com esse irmão. Porque faltou muito tempo. A gente não sabe por onde que ele andou, o que ele andou aprontando afora. E é um pouco difícil.
Se ele vai falar não, vai causar uma revolta. E talvez até se afastar, não vir mais nunca. Brevemente para responder al hermano y después quiero hablar de otra cosa, pero Queria rapidamente responder ao irmão e depois falar outra coisa. si un hermano o una hermana se ausenta 3 meses de la reunión, Se o irmão ou uma irmã se ausenta por 3 meses da reunião y nadie sabe nada que pasa con este hermano o esta hermana, e ninguém sabe do paradeiro desse irmão ou dessa irmã, tenemos que preguntarnos, ¿y quién se ocupó de ver qué pasó? então temos que perguntar-nos quem foi que se ocupou de ver o estado desse irmão, certificar-se do que está acontecendo com ele. Así que no solamente un servicio pastoral, sino el amor fraternal debería mover el corazón para visitar y ver qué ocurre. Assim vemos que não é somente o trabalho do pastor que deve ser ativado, mas também o amor fraternal que há no coração de todos que deveriam se dedicar, se consagrar ao bem-estar, ao bom andamento desse irmão. Seguramente que esto puede ser ampliado viendo otras situaciones, pero quería mirar un poco sobre los principios de recepción. Nuestro hermano nos trajo el ejemplo del Nuevo Testamento de Pablo y cómo fue recibido. Gostaria de falar dos princípios de recepção. O irmão já abordou aquele caso de Paulo, como ele, do Saulo, né, como ele foi recebido. Una conversión genuina. Ele passou por uma conversão genuína. Ahora, ¿qué sucede con alguien que es un convertido Mas o que se passa com alguém que é um convertido y que quiere participar, que comprende lo que es la mesa del Señor y quiere participar allí? que compreende o que é a mesa do Senhor e deseja participar ali? El hermano citó, muéstranos tu fe, muéstrame tu fe. O irmão já citou aquele versículo que diz: mostra-me a tua fé. El hermano habló de la confusión que hay, hemos visto estos días, la confusión que reina entre los hijos de Dios en las denominaciones cristianas. Já foi citado esses dias que entre as denominações cristãs há bastante confusão. Extraigo unos versículos del libro de Nehemías. No, lo tomo Eu vou tomar um versículo de Neemias para mostrar un poco esta confusión. El capítulo 13, para mostrar um pouco essa confusão vigente. Neemias 13, sí, para llegar a la conclusión de que también tiene que ser sano en la doctrina alguien que pretende participar de la mesa del Señor. e com esse versículo eu gostaria de mostrar que quem quer pretende participar da mesa do Senhor também deve ser são com relação à doutrina. El versículo 23, 24 especialmente. Neemias 13, versículo 24, nós temos que El 26 también está comprendido. os 3 também. Eu vi naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e nem sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. En la primera epístola a los Corintios, el capítulo 1, nos dice que habléis todos la misma cosa. Capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, nós lemos: falai todos a mesma coisa. Acá vemos gente que hablaba otro idioma. Aqui temos, contudo, pessoas que falavam um outro idioma. Y no nos sucede que con algunos cristianos escuchamos cosas que decimos, pero no es el lenguaje bíblico. E não é assim que, entre crentes mesmo, cristãos, nós ouvimos coisas que
não soa como a linguagem bíblica. Entonces creo que podemos aplicar esto. No sabían hablar judaico, no saben hablar el lenguaje escritural. Y con esto no quiero decir que nosotros seamos conocedores extra de la palabra, no, pero una base mínima. Então, podemos dizer, estilando esse versículo, que tais pessoas não sabiam falar o judaico, ou seja, eles não sabiam a linguagem, não conheciam a linguagem, o caráter, o contexto da Escritura. E não quero com isso dizer que nós, por outro lado, somos grandes conhecedores. Sin embargo, hay un lenguaje espiritual No entanto, há uma linguagem espiritual, sim, que lo expresamos en la comunión, tanto en nuestras relaciones como lo que decimos y hacemos en la acción que tomamos en la cena del Señor, sentados a la mesa del Señor. há uma linguagem espiritual que nós tomamos em nossas relações, da comunhão, e especialmente no ato do partir do pão e quando estamos assentados à mesa do Senhor. Hay otros versículos, Temos outros versículos também. en el capítulo 7, No mesmo livro de Neemias, no capítulo 7, pero antes, perdón, vamos, sí, el mismo capítulo 7, pero el versículo 63, lá no versículo 65, 65, 63 a 65, capítulo 7, 63 a 65. Neemias 7, 63. Dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do nome dele. Esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. No se hallaron registrados. Tais aqui não estavam registrados. Tenemos que tener en cuenta el carácter del libro de Nehemías. Era cuando habían vuelto de la cautividad y estaban restaurando el muro. Temos que levar em conta o caráter do livro de Neemias. Eles estavam retornando do cativeiro e foram lá para Jerusalém com a missão de restaurar o muro. Y habían cosas desarregladas como estas. E havia entre eles coisas em desordem, como estas aqui. Y entonces el gobernador, versículo 65, dijo, no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese luz. E ante essa questão, o governador então tomou a decisão estratégica de que eles não comessem das coisas sagradas até que houvesse luz. Nuestro hermano citó los porteros. O nosso irmão Klaus, ele citou os porteiros. Y en el mismo capítulo, en el versículo 1, los encontramos junto con cantores y levitas. No mesmo capítulo, no versículo 1, nós encontramos junto com cantores e levitas Y podríamos leer desde el os porteiros. versículo 1 al 3. Temos ali que, edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Por quê? Porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E ele disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Sin perder de vista que esto es una figura, porque es el Antiguo Testamento, vemos que hay porteros, cantores, levitas, Sem perder de vista que aqui nós temos figuras, nós estamos no Antigo Testamento. Mas nós temos aqui personagens como porteiros, cantores e levitas. y hay señalados también para guardar estas puertas, que no se abriesen las puertas.
E havia também pessoas assinaladas para cuidar das portas, para mantê-las trancadas. ¿Hasta cuándo? Até quando? Hasta que el sol estuviese arriba y calentase, dice, hasta que Até caliente el o sol. momento em que o sol estivesse a pino, aliás, estivesse no alto, né, e aquecesse. Así que vemos, para tomarlo como principio, como una enseñanza, que tenemos que ser cuidadosos también, como estos porteros, junto con los cantores y levitas, la responsabilidad de muchos, como hemos escuchado. Vemos então que temos todos que ser cuidadosos. Cada um tem a sua parte. Temos os porteiros, os cantores, os levitas, mas temos também esses que tinham a função de abrir a porta. Sí, y tiene que observar cuando alguien se acerca que realmente el sol caliente se vea claramente qué trae. Nos trae esta persona que viene y solicita manifestar la comunión a la mesa del Señor. E tem que se cristalizar, tem que ser claramente manifesto. Por isso o sol tem que estar já levantado, já tem que estar aquecido. Que quando vem alguém, o que ele está trazendo? Qual é o propósito dele? Qual é a intenção dele? Habla el mismo lenguaje, Fala ele a mesma linguagem? me estoy refiriendo al lenguaje espiritual, Refiro-me ao linguagem espiritual, ao discernimento dele. no un lenguaje sectario de ninguna manera. De nenhuma maneira eu gostaria de que fosse entendido como se fosse uma linguagem sectária do nosso grupo. Sino un lenguaje de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque si fuese un hermano, mañana va a tomar el ministerio de la palabra tal vez. ¿Qué nos va a enseñar? Por que isso? Porque imagine que essa pessoa que está sendo recebida, que não fala a linguagem da palavra, amanhã se levante para trazer a palavra. A mensagem, ele vai pregar. Entonces, tenemos que cuidar este detalle, no como a veces se dice, van a tomar examen a ver si es apto para participar. De ninguna manera es esto. Muitas vezes a gente fala assim por ironia, né? Os irmãos vão fazer um check-up na pessoa, no candidato. Pero tenemos que estar seguros que aquel que se acerca va a traer la sana doctrina, que comprende. Não seria bem esse o caráter, mas na verdade eles precisam estar certos de que a pessoa que está entrando ali é portadora da sã doutrina. Ele tem compreensão. Y no tenemos que pretender que esta persona sea un maestro de la Escritura. Não precisamos esperar, por outro lado, que aquela pessoa seja um mestre da Escritura. Pero sí que comprenda los fundamentos de los que nos estamos ocupando. Mas que compreenda o fundamento daquilo que nós estamos nos ocupando. Y esto va a ser para gozo del Señor y gozo de la asamblea o del testimonio a la unidad del cuerpo de Cristo. E isso vai ser para a alegria do Senhor, vai ser, o fruto disso vai redundar para a alegria, para o gozo da Assembleia, e vai ser um reforço para o testemunho do Senhor. Para dar testimonio a la unidad del cuerpo de Cristo. Para que o testemunho realmente seja para a unidade do corpo de Jesus Para Cristo. el testimonio a la unidad del cuerpo. Para que o testemunho da unidade do corpo seja eficaz. Só gostaria de agregar o pensamento de que quando a Páscoa, a ceia foi instituída, o Senhor Jesus esperou para Judas sair do ambiente para instituir a ceia. Ou seja, um incrédulo não tinha lugar ali, era um objeto estranho. E com relação ao esperar, tem um versículo muito oportuno no Novo Testamento, no livro de Timóteo. 1 Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. É um princípio válido que só sublinha o que já foi dito agora. Já que estamos falando de porteiros, sou obrigado a
retomar o versículo que o irmão Luke leu ontem, que você leu ontem, que é Atos 2:42. Nós já vimos que o porteiro tem que zelar pela doutrina, que o irmão chamou de alguma coisa espiritual, ele chamou, eu esqueci o termo, linguagem espiritual, doutrina. Mas a pergunta que eu queria fazer antes disso é o seguinte: como esses irmãos devem se ocupar? Porque é importante que essa ocupação ela seja feita com tempo e qualidade, para que realmente possa fazer, ainda que se brinque que é um exame, né, que é uma entrevista, mas deve-se avaliar com muito critério, com muito cuidado, com muito amor, aquela pessoa que eu gostei que o irmão reforçou esse ponto, que se colocou à disposição para, entendeu, teoricamente, e se pôs à disposição para partir o pão. Os irmãos precisam ter o cuidado, o zelo com esta pessoa para ver se ela está alinhada doutrinariamente. Se está entendendo qual é a base da qual estamos reunidos. Isso o irmão já falou amplamente. Mas tem um segundo ponto que é importante, que não pode passar despercebido dos irmãos que conversam com esta pessoa. Está aqui inserido também no versículo 42. É a comunhão. Porque se este irmão não tem um contato com os irmãos, é o último a chegar e o primeiro a sair, será que ele está maduro e preparado? Será que ele está entendendo realmente o significado, a seriedade? Isso é preciso ser investigado. É preciso também ser examinado se este irmão tem algum problema, alguma dificuldade, que às vezes ele quer partir o pão, mas tem alguma dificuldade ainda com algumas pessoas, ou com um irmão, com uma irmã. É preciso analisar para que este caso seja recebido pela igreja com alegria. É importante nós observarmos a questão doutrinária, a linguagem espiritual, mas também a parte da comunhão, que é muito importante.